Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 13. Vamos observar nessa noite mais uma porção da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. Esse foi um texto que eu utilizei aqui na semana de oração, no fechamento da semana de oração. Foi uma bênção. Na segunda-feira nós tivemos o Carlão aqui falando com a gente. Terça-feira o irmão Paulo trouxe uma palavra. Na quarta-feira o irmão João. Na quinta-feira eu finalizei. Foi uma grande bênção. Vamos ter outras semanas de oração, como o pastor Hélio bem compartilhou. É bem provável que logo depois, agosto, nós já teremos uma semana de oração. E vamos seguir e teremos outras até o final do ano, para a honra e glória do Senhor. 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8... nós vamos ler, e a palavra do Senhor nos diz assim: E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11 do capítulo 13. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente. Anota isso. Procedeste neciamente, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, e eis ali uns 600 homens. Meus irmãos, algo que nos chama muita atenção é a trajetória de Saul. Quando nós lemos esse processo que trouxe uma mudança na forma de uma dinastia, de uma realidade que era uma realidade teísta, aonde Deus como centro era buscado para a tomada de decisões, nas suas consultas, e chega um determinado momento onde o povo diz: queremos um rei, queremos um rei. A palavra de Deus nos mostra que Saul, ele era um homem que se destacava à frente dos demais, não só nos quesitos da sua beleza, mas também nos quesitos que envolviam a sua sabedoria e o seu posicionamento. Saul, ele não era um qualquer. Quando o povo olha para Saul e o elege rei, certamente uma avaliação anterior havia já ocorrido. O povo certamente havia visto as formas com que Saul se posicionava, as formas com que Saul lidava com determinados tipos de assunto. E como já dizia o pastor Josué Pereira Félix, que já não está mais entre nós, descansa com o Senhor, ele dizia sempre assim: começar bem é fácil, o difícil é terminar bem. E Saul, ele teve essa realidade de um começo estrondoso, de um começo onde as pessoas olhavam para ele e viam ele como aquele que de fato era o rei, era a pessoa que havia sido levantada da melhor forma, de uma outra realidade. Aquele povo entendia que, olha, nós acertamos de primeira,
Tivemos o nosso primeiro momento eleitoral e de primeira nós já elegemos o melhor candidato que havia. Porém, Saul, ao longo da sua trajetória, Saul, em algum aspecto, ele deixou de olhar para Deus. Ele deixou de olhar para as instruções recebidas de Deus e começou a olhar para si. E isso é muito característico, inclusive, na humanidade. Por vezes, nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para nós. O nosso coração, que é um coração quebrado, é um coração que é manchado pelo pecado, um coração que quer viver só os seus prazeres, um coração que bate dentro de nós e nos machuca. Meus irmãos, ele nos leva a olhar por diversas vezes para nós mesmos, olhar para os nossos interesses, olhar para as nossas vontades. Então, se é algo que me beneficia e beneficia o coletivo, legal, todo mundo vai ser abençoado. Mas se é algo que beneficia o coletivo e não me beneficia, eu olho com um olhar diferente, porque eu quero aquilo que de alguma forma possa trazer satisfação ao meu coração. E Saul, ao longo da caminhada, ele tinha alguém que era Samuel. Deus colocou Samuel ali no período em que Saul estava exercendo o seu reinado, justamente para que Samuel fosse esse porta-voz de Deus naquilo que se referia à vontade de Deus para o povo. E aí nós vemos que Samuel, ele, como profeta, ele falava aquilo que Deus tinha para Saul. E não somente aquilo que Samuel falava, havia uma série de ensinos que vinha já desde os primeiros pais, que vinha da lei, que vinha de Moisés, que trazia especificações muito claras também quanto a determinados assuntos e quem devia lidar com aqueles assuntos. A palavra de Deus nos mostra no texto que lemos que, de certa forma, Samuel, impelido pela pressão que o povo lançava sobre ele, Samuel, ele teve medo do povo e ele perdeu o temor a Deus e passou a olhar para si mesmo. Esse momento, como diz o versículo 13, mostra que Saul, ele procedeu neciamente. Em algum momento, a pressão do povo fez com que Saul deixasse de olhar para Deus e para tudo aquilo que havia sido performado até ali, e ele começou a olhar para si, e aí ele começou a tentar estabelecer o seu jeitinho de fazer as coisas. Quando nós observamos a realidade, primeiro, nós vemos que Saul, ele estava aguardando o profeta, Samuel, chegar, e já se passava 7 dias, e Samuel não estava ali, Samuel não havia chegado. Diante dessa realidade, nós vemos que o povo questiona Saul, o povo se dispersa da liderança de Saul, e ali Saul, numa boa intenção do coração, podemos assim dizer, ele fala: ora, se Samuel não está aqui, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou entregar o sacrifício, traga-me o holocausto, e eu vou fazer isso. Porém, existia algo que definia que ele não poderia fazer aquilo. Era dado a Samuel o direito, ou algum outro sacerdote que estava na ativa, a fazer os sacrifícios estabelecidos a Deus, porque havia uma forma certa daquilo acontecer, havia um mecanismo correto, havia leis que predefiniam como deveria acontecer. E Saul simplesmente infringe, ele desobedece, ele pede para que tragam o holocausto, o povo traz o holocausto, e eu fico imaginando naquele momento, o povo falando, até que enfim Saul tomou uma iniciativa. Mas não, Saul estava desobedecendo a Deus, meus amados irmãos. Saul, ele estava saindo dos trilhos que haviam sido estabelecidos para ele, e aqui nesse momento era um momento crucial.
aonde se Saul obedecesse, o reinado dele seria estabelecido. E a palavra de Deus nos mostra que seria estabelecido para sempre. Mas não, os atos do seu coração o levaram a desobedecer, a não acreditar que tudo estava no controle de Deus e que Samuel, no momento certo, chegaria. É interessante porque o texto nos mostra que não demora muito a chegada de Samuel. Parece que naquele momento em que Saul ele acaba de oferecer o sacrifício, Samuel sai de trás da árvore e fala: Saul, o que você fez? Saul, o que você fez? Onde você estava com a cabeça? E aí nós vemos um coração que tenta se auto-justificar. Diante de desobediência, quando não há reconhecimento, há auto-justificação. E essa auto-justificação, ela tira, de certa forma, o peso e a responsabilidade de sobre si e lança sobre outros. Eu, particularmente, tenho muito cuidado e eu oro a Deus quanto a essas realidades da autojustificação. Porque, senão, nós tomamos um rumo aonde sempre nós colocaremos o erro no outro. Ah, não, eu xinguei no trânsito porque o outro buzinou. Ah, não, eu, fiz o trabalho errado porque o patrão me pressionou. Eu não fui para a igreja porque o fulano de tal não me cumprimentou. Ele não entoou a voz corretamente e disse a paz e a graça do Senhor Jesus. Então, estou de mal. Então, a gente sempre coloca a culpa no outro. A autojustificação leva-nos a sempre colocar a culpa no outro. Ah, não, eu gritei com a minha esposa porque ela não ali me ouviu na hora certa. Ah, não, a criança caiu porque você não olhou e não observou. A comida queimou porque você ficou batendo papo comigo no WhatsApp. Enfim, a autojustificação faz com que a gente tire o peso de cima da gente e a gente leve isso para o outro. E Saul, ele tem a clara indicação da sua desobediência, primeiro por uma atitude. Ele não deveria ter oferecido o holocausto. Ele não deveria ter sido aquele que manuseou o holocausto e fez a entrega a Deus, ainda sendo aquele ato um ato digno, um ato passivo do momento, um ato que faria com que, em certas condições, o povo sentisse a presença de Deus. Mas não era para ele fazer, ele agiu na hora errada. A atitude dele foi errada. Isso demonstrou o quê? Desobediência. E não somente isso, não foi somente desobedecer. Ele não somente desobedeceu, mas ele também colocou a culpa em quem estava do lado dele. Porque diante de uma realidade, Samuel diz a ele: Saul, o que você fez? E aí ele responde no versículo 11: porquanto eu via que o povo se espalhava de mim. Então ele coloca a culpa no povo, e aí ele joga para cima de Samuel também, e você não vinha no momento em que foi combinado? E aí ele joga a culpa em cima dos filisteus também. E os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora eles descerão. Então eu fui constrangido a oferecer o sacrifício. Então ele coloca a culpa no povo, e eu fico imaginando o povo olhando para ele, falando: infeliz, ele fez um negócio errado, está colocando a culpa na gente ainda. É como se na liderança da igreja eu tomo decisões erradas, o Hélio toma decisões erradas, o Osmani toma decisão errada na diretoria, e aí depois a gente fala assim: olha, a decisão está errada porque vocês pressionaram a gente. Não, é culpa sua, é responsabilidade sua. Seja homem o bastante para assumir essa responsabilidade. E aí, não somente nessa figura, Saul coloca a culpa no Samuel também, falando: olha, você combinou, você falou que viria. Havia um acordo, você não chegou nos dias que foram combinados. E aí eu fico imaginando Samuel falando assim: você não sabe de nada, Saul. Quem me segurou para não chegar aqui foi o próprio Deus, para ver se o seu coração estava preparado.
e você demonstrou que não estava preparado. E aí ele joga para os filisteus, que eram os inimigos. E aí ele fala, ó, os filisteus, está um murmúrio aí, que os filisteus vão descer e vão atacar a gente. E aí a gente vê que os filisteus, quando a gente olha aqui no contexto, não era o momento que eles desceriam ainda. Quando há desobediência, nós somos levados a culpar o outro. Nós somos levados, o nosso coração nos leva a criar monstros na nossa cabeça. Saul, ele já estava atormentado aqui, não era o espírito que estava ali atormentando ele. Ele já estava atormentado porque ele já estava criando coisas na cabeça dele. E aí, não sei se você já esteve com situações e pessoas do tipo que a pessoa está diante de uma situação que é fácil, é contornável, é administrável aquela situação. E aí já se cria monstros na cabeça. Não, o médico falou que pode ser isso, pode ser esse problema. E aí a gente já coloca um monstro na nossa cabeça, eu vou morrer, eu vou deixar os filhos, eu não vou ver meus filhos crescerem. Os irmãos estão me entendendo? Às vezes é aquela onda que bate na empresa e fala, olha, o mercado desacelerou. Aí já vem o rádio peão falando, olha, todo mundo vai ser demitido. Todo mundo vai ser demitido. E aí começa aquele desespero dentro da empresa. Meus irmãos, nós precisamos entender que o caminho da obediência traz paz para o nosso coração. Saul, ele não conseguiu encontrar paz no seu coração, porque a desobediência que foi executada por ele, ativada por ele, levou ele a ter uma atitude errada no momento errado, e levou ele a culpar outros que não tinha nada a ver com a história, porque a história era com ele. Diante de toda essa realidade, o reinado de Saul foi desconsiderado. Deus estava abençoando Saul. Deus havia permitido que, mesmo que diante de uma situação democrática, o povo elegesse e levantasse um rei, Deus falou, se vocês escolherem, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Eu vou derramar misericórdia. É tanto que Deus demonstra que quer abençoar o reinado de Saul e o povo que estava sob esse reinado, que Deus manda Samuel para acompanhar e ser o profeta da época. Ser aquele que iria, juntamente com outros, ser os porta-vozes de Deus para Saul. Mas a gente nota que aqui a desobediência deixa muito claro que o coração desse homem estava mais inclinado para tentar agradar as pessoas do que para agradar a Deus. Quando nós olhamos para uma realidade entre coisas e pessoas, nós entendemos que pessoas são mais importantes do que coisas. Quando nós olhamos uma realidade entre pessoas e Deus, nós somos ensinados que mais vale agradar a Deus do que agradar pessoas. E aí, quando nós agradamos a Deus, nós valorizamos como devemos valorizar as pessoas e nós damos o devido sentido às coisas que estão à nossa volta. Assim, vai se completando. E nós vamos sendo levados a um sentido aonde nós observamos a palavra de Deus e entendemos que a palavra de Deus não é um manual de autoajuda que nós buscamos quando nós estamos com dor de barriga, mas a palavra de Deus é a palavra norteadora que nos ensina os caminhos de vida eterna. E esses ensinos que são dados por Jesus, eles são repetidos e repetidos. É tanto que, se você notar, a forma com que Jesus, ele usa de forma didática essa ferramenta da repetição, porque o povo sempre é tendencioso a se esquecer. Às vezes, podemos chegar numa situação onde alguns falam assim, mas falando de novo dessa passagem, mas pregando de novo sobre família, mas falando de novo sobre divórcio, mas falando de novo sobre igreja, sobre missão, sobre ir e mandar uma mensagem para o amigo. Por que sempre a gente repete? Porque nós esquecemos. E aí, nós devemos sempre ser lembrados, porque o caminho que Deus nos aponta é um caminho aonde não deve ser um caminho aonde nós questionamos Deus, mas simplesmente nós aceitamos e seguimos por esse caminho. Se Deus está falando, vai para o sul, vai para o sul.
Se Deus está falando vai para o norte, vai para o norte. Se Deus está colocando no nosso coração verdades que vêm a nós, estão nos incomodando, e aí isso pode ser dentro da nossa casa, e nós já ouvimos, precisamos perdoar. Deus não fala isso para a gente porque Ele não tem o que falar. Ele fala para a gente porque é o que é preciso fazer. E se nós perdoamos, nós ficaremos melhores uns com os outros e venceremos essa barreira. Então veja, a palavra de Deus, ela nos ensina como nos portarmos, como nos enquadrarmos em família, os deveres do homem, os deveres da mulher, fala sobre a realidade da igreja, a missão da igreja, fala sobre a realidade de sermos esses que falam para os outros de Jesus, fala da necessidade de nós crermos no poder do nome de Jesus. E hoje nós lidamos com uma geração que por vezes não tem acreditado mais do nome de Jesus. Pessoas que desmerecem e ficam duvidosas se de fato o nome de Jesus pode curar, pode libertar, se de fato Jesus pode fazer milagres. Meus irmãos, nós temos que olhar por uma outra ótica. Quando nós estamos diante de uma realidade, como uma realidade da vida da irmã Cícera, que está passando por uma enfermidade ali, os médicos meio que já desacreditaram, nós precisamos falar, em nome do Senhor Jesus, seja feita a vontade, nós cremos, e a vontade de Deus, seja dando a vida para ela, ou seja, dando o descanso para ela, será o melhor, e nós vamos fazer o quê? Aceitar, porque essa é uma verdade. Eu me lembro que no período, eu sempre falo disso aqui, e sempre vem na minha cabeça, porque isso sempre me ensina. E a realidade da doença do meu pai. Foram 3 anos intensos, médicos, idas e vindas, melhoras, quedas, momentos bons e ruins. E chegava um momento que a gente orava muito assim, Senhor, não permite que o pai ele tenha uma recaída, não permite que ele vá para a UTI, não permite que ele chegue na beira da morte, não permite. Até que chegou um dos últimos momentos dele, em que ele tinha ido para a UTI, ficou na UTI, que o que Deus falou comigo foi o seguinte, olha, descansa, vocês estão orando tanto por cura, eu quero dar cura para ele. E a cura para ele é trazê-lo para perto de mim. Naquele momento eu descansei. Eu me lembro que uma das últimas visitas que eu fiz para ele estava entubado, em coma, e eu falei para ele no ouvido dele assim, pai, descansa no Senhor, aqui está tudo bem, a gente vai se cuidar um do outro, eu vou cuidar da mãe, o Fernando vai cuidar da mãe, a gente vai cuidar um do outro, descansa o seu coração e vai em paz. Vai em paz. É engraçado, porque naquele mesmo momento, a gente saiu do hospital, 4 da tarde, a Tati falou, a gente precisa ir na casa da sua mãe. E chegamos lá, um pouco mais tarde, aí algo que é comum, né? A gente pediu uma pizza, fomos jantar, e enquanto nós estávamos ali, assim, nós nunca sentimos um alívio e uma paz tão grande como naquele momento. Saí da casa deles 00:30, quando foi 1h o telefone tocou do hospital e nós já entendemos. A vontade foi feita, meus irmãos. E aí vale o quê? Obedecer ou não? Nós obedecemos. Nós aceitamos. E entendemos que a vontade de Deus, ela se dá de uma forma muito clara por meio da palavra dele. Saul rejeitou as instruções de Deus, tentou fazer da sua forma, relutou para fazer de uma forma que agradava o povo, e quando tudo deu errado, lançou a culpa em cima do povo. Relutou esperando Samuel voltar, e quando Samuel não chegou, ele fez do seu jeito. Relutou dizendo que os filisteus viriam contra ele, mas mais à frente, nos versículos 18 em diante, fala que o povo de Israel não tinha ferreiro entre eles, pessoas que trabalhavam com ferro e com manuseios de afiar lanças e preparar escudos para a guerra. E o próprio povo de Israel teve que se dirigir aos filisteus, porque era somente entre eles que havia ferreiros.
Olha que coisa. Então, assim, mais vale obedecer do que sacrificar. Mais vale obedecer e descansar do que travarmos uma luta, aonde no final nós corremos um sério risco de evidenciar que simplesmente nós queríamos que fosse do nosso jeito e não do jeito de Deus. O reinado de Saul foi tirado. O versículo 14 diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Qual foi o problema de Saul? Ele não guardou o que o Senhor havia ordenado para ele. Nessa noite eu termino com essa afirmação de que talvez nós temos sofrido um pouco mais do que a vida nos oferece, porque nós não estamos guardando, aceitando e obedecendo aquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a confiarmos nele. Cabe a nós desconfiar? Não, mas nós desconfiamos. O Senhor nos ensina a dependermos da sua provisão, mas por vezes a gente sai aí fazendo coisas e imaginando que nós estamos sendo os salva-vidas, né? Os provedores master. O Senhor nos ensina a orar, mas por vezes nós não oramos. O Senhor nos ensina que nós precisamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus é alimento para a gente, mas por vezes a gente não se alimenta. O que está faltando? Obediência. Obediência. Talvez você, como pai, mãe, você espera muito a obediência dos seus filhos. Talvez um dia você, como criança, os seus pais esperavam a obediência de você. E não é diferente com Deus. Deus espera a obediência da gente também. Portanto, sigamos por um caminho de obediência, porque obedecer faz com que o nosso coração viva em paz e não em guerra. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento? E para essa oração, nós estaremos colocando diante de Deus a vida das famílias e pedindo ao Senhor que nos ajude, para que sejamos como Davi, não como Saul. Davi errou também, mas ele reconheceu, pediu perdão e seguiu em frente. E Deus viu nele alguém a quem podia chamar de um homem segundo o meu coração. Então vamos orar ao Senhor. Se Deus falou ao teu coração nessa noite, por meio da palavra, em algum aspecto, eu queria convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor nos dá. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que em tudo sejamos obedientes ao Senhor. Deus, nós não queremos ser vistos como filhos desobedientes, filhos que carregam ira consigo. Nós não queremos ser aqueles que falam de oração, mas não oram. Nós não queremos ser aqueles que falam que no nome do Senhor há poder, mas nós não acreditamos. Ó Deus, nos leva para um entendimento no qual possamos simplesmente obedecer. Obedecer a Tua palavra, obedecer às Tuas promessas, obedecer aos Teus mandamentos, e que o nome de Cristo Jesus seja exaltado para todo sempre. Obrigado, Deus, por esse momento, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.